Ei, gente! Hoje a gente está aqui com o professor Wagner Seabra. Ele é professor de Física do Instituto Federal e ele vai contar um pouquinho da experiência que ele teve sobre esse assunto de infecção hospitalar. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Bom, então pode falar o que aconteceu. Bom, vou detalhar a história assim, bem desde o início para saber, né, como aconteceram os fatos. No dia 7 de setembro de 2012, minha mãe, ela caiu, né, fraturou o braço esquerdo, né, ela estava sentindo muita dor, mas estava consciente, estava andando, né. O médico, nós levamos ela, eu e minha irmã, levamos ela para a emergência do hospital e lá ela foi atendida por um ortopedista, né, ortopedista de plantão. E o ortopedista viu que ela estava com uma fratura e falou, ela tem que tirar uma radiografia, mas para tirar a radiografia nós temos que dar um anestésico para ela, analgésico, né? Aí eu e minha irmã falamos com ele, o problema dela é que ela é alérgica, né? Então, ela é alérgica e o médico, o ortopedista falou assim, não tem problema, esse remédio não tem problema. Né? Eu não sou médico, não conhecia, né? E ele aplicou, né, o chamado Profenid. Eu perguntei para ele qual remédio, é o Profenid. Aí ele aplicou o Profenid, assim mais ou menos uns 15 minutos depois, né, depois de ter aplicado o Profenid, de 15 a 20 minutos, a minha mãe foi encaminhada para a radiografia. Ela estava consciente, tudo direitinho. Nesse momento a minha irmã desceu com a minha mãe para a radiografia e eu saí para telefonar para minha família, avisando que tinha acontecido. Rapidamente minha irmã voltou e falando que minha mãe estava passando muito mal, né, e eu fui direto correndo para a emergência e até levei a bombinha, que ela tinha um problema assim, de respiração, né, que ela não estava conseguindo respirar. E eu vi todo o processo, que ela estava lá, eles tentando ver o que estava acontecendo. Os médicos, na época até o cardiologista, por acaso foi meu aluno também, ele estava suspeitando que minha mãe estava tendo um AVC. Né? E eu falando com ele, né, que eu não sabia também por que ela ia ter um AVC naquela situação. Não foi uma correria danada, aquela confusão toda, e eles tentando entubá-la, por várias vezes, não estavam conseguindo entubá-la. E depois disso tudo, ela foi encaminhada para a UTI do hospital. Né? Bom, na UTI, eu percebi o seguinte, nós fomos para a UTI e a médica que recebeu, uma neurocirurgiã, né, disse que certamente ela teve uma reação alérgica ao medicamento, né? Não era AVC. E também que eles usaram um tubo, não conseguiram entubá-la. Eles usaram um tubo de diâmetro muito grande, destruiu toda a região aqui dela, né? O fratura, muitas coisas. E ela foi para a UTI e eles, aí eles achando que ela estava ainda que tinha sido um AVC, fizeram outro exame. Eu tenho anotado esses detalhes, eu não sou médico. Fez um outro exame e ela teve a reação alérgica ao contraste. Né? Bom, nesse meio tempo, quer dizer, foi do dia 7 e minha mãe faleceu no dia 15. Todos os dias eu ia ao hospital, né, para visitar. E eu vi coisas assim catastróficas. Faltava sabão para lavar a mão. Eu vi lixo de um dia para o outro. Coisas básicas assim, né? Não tinha lixo. O lixo de um dia para o outro estava espalhado no chão, o saco de lixo estava cheio. Muitas pessoas, muita gente para entrar na UTI. Eu vi 2 médicos ou alguma coisa do hospital, ou médicos, ou auxiliares de enfermagem, ou enfermeiros, entrando na UTI sem lavar a mão, né? Que é uma coisa fundamental. Né? Eu também entrei na UTI. Quando eu entrei na UTI, né, nós saímos, eu entrava e saía com facilidade da UTI. Não tinha nenhum controle. Um controle muito inicial, pegava o nome e tal, mas depois ficava tudo aberto, cada um entrava, saía à vontade. Não tinha nenhum controle nesse sentido. E lá na UTI também, todos os pacientes ficavam, né, bem próximos. Né? Em frente à minha mãe tinha uma senhora com aparentava assim, 90 e tantos anos. Ela realmente muito debilitada, bem em frente à minha mãe. Bom, nessa situação, a minha mãe, pelos exames que eu tenho agora, dos exames de sangue, né, ela entrou na UTI sem nenhuma infecção. Certo? Então, os exames têm que comprovar que ela não teve infecção. 2 dias, e eles estavam achando que ela ainda estava com a questão do AVC, fazendo exame, né, e eu tinha contato com meu cunhado, que tratou dela há muito tempo, meu cunhado é médico, só que ele estava viajando lá para o sul do Brasil. E ele, por telefone, eu falava dos dados, né, e ele falava, não teve AVC, é outra coisa e tal. E aí começaram a achar que era pneumonia, e não era pneumonia também, né? Até depois de um certo tempo, né? Quer dizer, no prazo de uma semana, quer dizer, 2 dias depois dela estar na UTI, aí ela teve um grave quadro de alta temperatura, né?
temperatura dela está muito alta, e realmente concluíram que ela estava agora com a infecção. Foi uma infecção por Acinetobacter, que é muito violenta, né? E tentaram vencer a infecção com, acho que é Targocid e outros bem fortes, né? E não conseguiram, porque eles também acabaram com o sistema imunológico, a questão dos rins também, né? E ela veio a falecer na sexta-feira da outra semana, né? No dia 15, né? Você disse que no início já tinha pego os exames, não tinha nenhum tipo de infecção. A ou seja, foi lá, né? Lá, e a própria Acinetobacter é uma bactéria, né? Uma bactéria comum de hospital. ao hospital, ao ambiente hospitalar. Então, realmente é isso, né? É isso que a gente estava querendo, mais ou menos, trazer, que era pegar essa experiência de alguém que já passou por isso, né? Infelizmente de maneira ruim, né? Com consequências ruins, mas para a gente ver e alertar, né? Pra tentar mudar esse quadro que está muito frequente aqui em Juiz de Fora, não só em Juiz de Fora, mas em todo lugar. Depois que minha mãe foi descoberta que ela estava com a infecção, ela tinha que ser isolada. Ela não foi isolada. Ou então, seja, tinha contato com outros pacientes. Tinha conselhos com os enfermeiros, com os médicos, todos estavam envolvidos, né? porque era uma infecção muito grave. Nenhum remédio consegue, né? E mais ainda, depois que minha mãe, por exemplo, foi infectada, deveriam fechar o UTI e fazer toda a desinfecção. Não foi feito nada. Nada disso. E eu fiquei sabendo que um mês depois morreu outra mulher com a mesma o mesmo problema, né? Ou seja, vão ocorrer, né? Vão continuar ocorrendo, mas a gente tem que tentar mudar isso, né? De alguma forma, alertar mesmo. Então, assim, acho que é isso, né? Não, mas eu quero falar mais uma coisa. Então fica à vontade, fale o que você Não, porque quiser. a fome, eu acho assim que o que aconteceu com minha mãe, tipo assim, todo o sofrimento, né, dessa perda inesperada, foi eu reverti exatamente para ter algum efeito, entendeu? Positivo, né? E o efeito que eu acho é exatamente alertar outras pessoas e o próprio hospital que essas coisas tendem a matar pessoas, né? E são medidas simples, profiláxicas, entendeu? Muito simples, que não é necessário grande investimento, né? E mais na formação do pessoal para lidar com os pacientes e também investimento mesmo cultural, né? Para as pessoas que vão visitar, que aquilo lá não deve ser um hotel, aquilo é um hospital, né? Mas então por isso eu entrei com um processo, né, no Ministério Público, chamando a atenção para a vigilância sanitária de tudo o que estava acontecendo. E ela entrou em investigação, no Ministério Público, e também entrei com um processo, né, e nisso o promotor, vendo toda a minha descrição, ele abriu um inquérito policial para tentar investigar, né, quais os responsáveis, e também abriu sobre o CRM, chamou o CRM para investigar o médico, que atendeu, o primeiro médico que atendeu, e pediu outra avaliação da vigilância sanitária com relação à metodologia que eles usam, os procedimentos para evitar a infecção hospitalar. Mas mesmo assim eu continuo ouvindo muitos casos, né, naquele hospital especificamente, e em outros locais também, né, do Brasil, sempre está ocorrendo problemas de infecção hospitalar. E eu acho que a única forma de a gente reverter isso é as pessoas exigirem os seus direitos. Sim. Não tem outra forma. Direitos básicos, né? Já tinham que existir há muito tempo. Né? Então, muito legal a sua iniciativa, né? Assim, igual você disse, a maneira que você teve de reverter essa situação para um bem, né? Então, espero que dê certo, a gente torce, né? Para que ganhe o processo, né? Seja feito o que deve ser feito. E a gente queria agradecer, né? Foi muito bom ter a experiência, você passando essa experiência pra gente. Muito obrigada, viu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.